Você sabe qual é a diferença entre trabalho e emprego? Acredita que as relações no contexto laboral podem afetar a nossa saúde e bem-estar? No nosso quadro sobre saúde mental de hoje, daremos início a uma série que vai trazer esses e outros assuntos importantes para o ambiente organizacional. Acompanhe. Olá, pessoal! Hoje iremos iniciar um assunto sobre relações humanas e saúde mental no contexto organizacional. Entendendo aqui organização como especificamente um contexto de trabalho neste momento. Então, a partir de hoje, iniciaremos algumas séries trabalhando alguns aspectos de extrema importância, o que a gente pode chamar, na psicologia organizacional, de contextos organizacionais, né? Então, ou seja, iniciaremos falando um pouco do conceito de trabalho de emprego. Após, em outras séries, falaremos um pouco do processo de recrutamento e seleção, passando por várias fases do contexto de trabalho e mostrando um pouco a importância de pensarmos nessas condições humanas e o quanto que o trabalho em si impacta nas relações humanas e na saúde mental das pessoas. Nesse primeiro momento, eu queria trazer um conceito importante e para a gente pensar um pouco qual é a diferença que os autores, que a literatura, alguns autores como Christophe Dejour, como Henriquez, o que esses autores vão trazer sobre emprego e trabalho, uma condição importante da gente entender. Quando pensamos em emprego, inicialmente, né, este conceito está muito ligado a uma questão contratual, a um trabalho prescrito, a um trabalho contratado. Quando falamos em trabalho especificamente, diferente de emprego, a gente pode pensar em várias relações humanas que se encontram nesse lugar. Pensar em trabalho, por exemplo, é pensar que de um lado nós temos a organização, que são formadas por pessoas, e pensar que de um outro lado nós temos os trabalhadores. Pensando assim, o trabalho envolve um conjunto de valores, de cultura, de comportamento, de perspectivas, de sonhos, tanto dos trabalhadores quanto da organização. Neste momento, se faz importante entender que dentro desse lugar que a gente vai chamar de trabalho, diferentemente de emprego, várias situações, várias influências podem impactar na saúde mental do trabalhador e, consequentemente, numa maior produção de trabalho. Nos próximos capítulos abordaremos outros temas, outros pontos importantes que podem ser pensados nessa relação tão importante e tão impactante entre as organizações e os trabalhadores. Até mais, pessoal.